Olá, pessoas, vamos para mais uma aula. Antes de qualquer coisa, como a gente sempre está falando, né, nos vídeos, é importante que vocês escolham um lugar silencioso, um lugar calmo, que dê para vocês se concentrarem melhor, ok? Peguem logo o material didático que vocês forem precisar, o caderno de vocês, a caneta, lápis, enfim. O livro didático, tá? Para vocês acompanharem também. A aula de hoje, ela é de redação, né, de produção textual, só que o livro que vocês vão usar é o livro de língua portuguesa, tá bom? Por quê? Porque hoje a gente vai trabalhar gêneros textuais, e esses gêneros estão lá, né, no livro de língua portuguesa. Apesar de o nome ser produção textual e remete a gente à ideia de produzir o texto, ou seja, de realmente só escrever, para a gente escrever alguma coisa, antes a gente tem que ter alguma leitura, né? A gente tem que ter uma compreensão textual, a gente tem que conhecer gêneros diferentes para conseguir assimilar eles, né? Então hoje a gente vai trabalhar com contos de mistério e com a narrativa mítica. De cara a gente já percebe que ambos os gêneros textuais já fazem parte de uma tipologia narrativa, ok? Então ambos são uma narração, ok? Conto de mistério. O conto de mistério, a gente já falou, ele tá dentro do tipo narração. Beleza, é uma narração. Trata-se de criação, né, de um universo, de seres, acontecimentos, enfim, que vão expressar uma fantasia ou uma imaginação. Antes de qualquer coisa, é importante a gente relembrar os elementos da narrativa, como o narrador, personagens, o espaço e o tempo, né? E o enredo, enfim, que seria o que vai acontecer na história. Por fazer parte de uma narração, o conto ele tem que ter isso obrigatoriamente. Você tem que já escolher um narrador, né? Dentre os três tipos para você seguir com a sua história, você tem que elaborar seus personagens, tem que construir ali essa relação do espaço com o tempo, e você tem que ter esse enredo muito bem definido, tá bom? Beleza. O que seria o termo, a expressão conto, na verdade, né? Um conto, ele é uma narrativa pequena, ou seja, vai ter só um único conflito, né, uma única problemática, um único problema, e consequentemente vai ter um único clímax. Vocês lembram do enredo? O enredo vai ter a apresentação, vai ter esse conflito que vai ser desenvolvido ao longo da história inteira, e vai ter um momento de clímax, que é quando esse conflito ele vai se condensar, né? E a partir daqui você tem que dar algum rumo. Esse rumo a gente vai chamar de desfecho, não é? Vocês lembram disso? Ou seja, no conto a gente só vai ter um único problema e um único clímax. É porque é uma história tão curta que não dá para ter mais de um problema. Ou seja, vocês vão delimitar esse conflito. Ah, o conflito da minha história vai ser esse. E vocês só podem seguir com ele, tá? Isso é muito importante. Diferentemente de um livro, por exemplo, de um romance, né? Que você vai lendo, você percebe que tem várias problemáticas, tem vários problemas, tem vários clímax, enfim, né? São várias histórias, porque por ser uma história mais longa, uma narrativa mais extensa, dá para fazer isso. Ela mesma permite, né, que você desenvolva melhor, até os personagens, né, você desenvolva os personagens melhor, tá? Construa essa relação espaço-tempo de uma forma mais elaborada. Só que como é um conto, aqui não tem espaço nem tempo para isso, né? Vocês vão ter que fazer essa narrativa de uma forma mais sintética, tá bom? Enfim, e por se tratar de um conto de mistério, uma coisa mais específica ainda, é importante que vocês trabalhem a relação espaço-tempo a favor de vocês. Como assim? Por exemplo, quando você lê um conto desse, você percebe que a maioria vai construir um ambiente mais sombrio, um ambiente mais, geralmente, né? Geralmente noturno, mas não obrigatoriamente, tá bom? De uma forma que vai ficar algo suspeito, né? Vai criar um ambiente suspeito ou um ambiente mórbido até. Isso é importante para criar um suspense. Esse suspense criado no leitor, uma forma de você fazer isso, né, é você usar de adjetivos que vão causando isso. Então, por exemplo, quando você começa narrando, por exemplo, citando características desse lugar que a pessoa tá, que essas características é um lugar sombrio, é um lugar silencioso, não tem ninguém, a pessoa tá andando, enfim. Essa adjetivação toda tá servindo para ambientar o seu leitor. Então, quando o seu leitor ele tiver nessa parte da história, né, que é a parte da apresentação, e já tiver essas características na história, ele já vai construindo ali um ambiente mais suspeito, um ambiente mais sombrio, ok? E isso ajuda muito nesse suspense que você vai desenvolver, tá bom? E claro, o desfecho
ele pode ser uma quebra de expectativa em relação à sequência dos fatos, né? Justamente por você estar criando toda essa aura de suspense, você pode utilizar o desfecho para mudar completamente a história, tá bom? Isso vai do seu propósito, né? Do que é que você quer fazer na história. Isso é que nem, gente, é que nem um filme de suspense, tá? Que ele vai criar toda uma situação em que a pessoa ela se vê envolvida, em que o leitor ele vai se envolver com essa história, tá bom? Enfim, eu peguei aqui um trechozinho, né, de um exemplo, né, de um conto de mistério, tá? Aqui é o começo do texto, então a gente poderia identificar como uma parte da apresentação do texto, tá? Perseguição, o título do texto. Perseguição, beleza. Aí a gente começa. Meia-noite, cansado e com sono, lá estava eu, andando pelas ruas sujas e desertas dessa cidade. Minhas únicas companhias eram a lua e alguns animais de vida noturna. Num canto havia um cão e um gato, tentando encontrar alimentos, revirando latas de lixo. Em outro ponto da rua, ratos entravam e saíam de um esgoto próximo à padaria da esquina. Eu estava tentando lembrar por que havia saído tão tarde do emprego quando ouvi alguns passos atrás de mim. O que a gente percebe? Aqui já é o começo da história, né? A gente percebe que logo no início mesmo já tem alguns elementos que vão criando essa aura, né? Essa aura mais sombria. Aqui ele já fala meia-noite, já começa o texto assim, meia-noite. Aí a gente já pensa, de noite, beleza. Meia-noite, aí aqui ele fala ruas sujas e desertas, então já cria mais esse ambiente. Aí ele fala, minhas únicas companhias eram a lua e alguns animais de vida noturna. Aí ele vai observando o cenário à volta, né? Que tem o gato, o cachorro, enfim, o rato saindo, enfim. Tá todo um ambiente silencioso, a gente consegue se imaginar nessa situação. Então ele aproveita essa apresentação do texto para já ir construindo na gente essa ideia, né? Para já ir causando suspense na gente. Até porque que o título é perseguição. Então a gente já fica assim, a gente já fica interessado. Então quando ele começa assim, a gente já vai alimentando um suspense, tá bom? Enfim, agora vamos para a narrativa mítica. O que seria narrativa mítica? Aqui já fica claro, né, que é uma narração, já tá falando tudo. A narrativa mítica também pode ser chamada de mito, tá bom? Do que se trata de fato? É um destaque de fatos heróicos, de figuras históricas fictícias, no caso. Como assim? Por exemplo, vocês já ouviram falar nos deuses, por exemplo, deuses gregos? Vamos pegar aqui Hércules. O Hércules, 12 trabalhos de Hércules. É um mito grego, né? Que ele ficou muito conhecido. Inclusive, fizeram filmes, fizeram desenhos, fizeram séries, enfim. Ele faz parte desse imaginário popular nosso, né? No imaginário ocidental. Então, ele é um mito. E por ser um mito, ele vai trabalhar um personagem que é mitológico, né? Que faz parte dessa mitologia, no caso, a mitologia grega. Ou então, né, vai ser um herói, né, dessa civilização. No caso, nessa situação, é os dois. Ele tanto é um personagem mitológico, como ele realmente é um herói para aquela civilização, tá? Enfim, é o que acontece. Eu vou construir uma narrativa que vai utilizar desses personagens, né, que são importantes para aquela civilização, que são personagens fictícios, tá? Mas pode ser que realmente tenham personagens reais para aquela civilização. Então, por exemplo, eu posso pegar uma personalidade daquela civilização e juntar com um personagem mitológico, tá? Então vai ter elementos reais e elementos fictícios, tá? Juntos. Mas qual é o sentido? O sentido é instrutivo, ou seja, vai ter um caráter dogmático. Como assim? Se você pensar, naquela época, eles utilizavam um mito para explicar alguma coisa, para falar a razão de alguma coisa. Então, por exemplo, se eu quero explicar a criação do universo, eles construíram um mito sobre isso, né? Que é o mito de Gaia. Dizer que a Terra se chamava Gaia, e tinha Urano, enfim, que era um outro personagem mitológico, que seria o céu. Então eles vão atribuindo essas características, vão atribuindo, enfim, vão construindo, na verdade, né? Vão elaborando esses personagens para poder explicar as coisas. Então, naquela época, você não se questiona um mito, na verdade. Por quê? Porque ele é construído justamente para explicar. Então, quando eles explicam que
eles explicam que a Terra se chamava Gaia e a Terra é viva, né? É uma entidade viva. Então não havia o que se questionar em relação a isso. A Terra é uma entidade viva, ponto. Aí quando ele falava que existiam os 12 deuses do Olimpo, pronto, não é uma coisa a se questionar, apenas existia. E esses deuses, eles vão influenciar nas ações humanas. Então, por exemplo, se você quer explicar toda a maldade do mundo, aí o que é que eles fazem? Eles vão construir um mito falando que criando uma personagem, né, que seria responsável por esse fato. No caso, seria uma junção, na verdade, né, de uma coisa real, né, que é uma explicação para algo real, só que eu vou utilizar de algo fictício. Eu vou utilizar uma mitologia para me explicar, ok? Esse contexto real, tá? Claro, aqui eu citei a mitologia grega, mas não só a mitologia grega. Outras civilizações possuíam suas mitologias, tá? Por exemplo, a mitologia egípcia. Eles também possuíam os deuses deles, os fatos que eles gostavam de ressaltar nas histórias deles, tá bom? Então, isso vai depender da civilização, tá? Cada civilização vai ter as suas narrativas, vai ser os fatos que querem ressaltar, né? Vai ter a sua realidade e, com isso, vão ter a forma de explicar essa realidade, esse contexto, esses problemas, tá bom? Enfim, aqui eu tirei um trechinho, né, de um mito, seria um mito de Midas. É muito importante ressaltar também, gente, como é uma narrativa baseada em narrativas da antiguidade, o que acontece? A gente não tem uma narrativa fixa, por exemplo. O mito de Midas. Não tem um texto específico dizendo aqui é o mito de Midas, é esse aqui, com esse autor, com isso. Não necessariamente, porque como foi há muito tempo, essa história ela vai ser contada. Inclusive, essa história ela realmente era contada, tá? De pai para filho, enfim. Ela era contada. Então, não necessariamente a pessoa que criou, ela pegou um papel e escreveu. Então, às vezes, a maioria, né, a gente nem sabe necessariamente quem foi que escreveu, de fato, esses mitos. Mas eles ficaram, né, na cultura dessa civilização e foram sendo passados até chegar em nós, tá? Então, o que acontece? Pode ser que, por exemplo, se você pesquisar mito de Midas, você vai encontrar versões diferentes. Às vezes até alguma coisa vai mudar, vai ter um personagem que vai aparecer ali, aqui não vai ter um acontecimento que aqui vai acontecer, que vai aparecer, aqui não vai. Então, vai ter algumas mudanças, né? Algumas divergências. E claro, geralmente são pessoas explicando. Então não de fato vai ter tipo, aqui é o mito, vamos ler. Não. Vai ter alguém explicando, o mito de Midas era baseado nisso, nisso, nisso. Porque não tem uma história fixa, tá? Não tem uma estrutura fixa. De certo modo, o que vai se manter apenas é o objetivo para o qual ela foi construída, ou seja, os elementos principais desse mito vai se manter, tá bom? Independente de todas as versões, porque a gente percebe que o objetivo é uma coisa específica, é explicar alguma coisa. Então vamos perceber através da leitura daqui, né? Midas era um rei extremamente rico e vivia com sua filha em um castelo repleto de abundância. Depois de prestar um favor a Dionísio, este ofereceu a Midas uma recompensa de acordo com seu desejo. A paixão pela própria riqueza e ganância de Midas fez com que ele pedisse a Dionísio que tudo em que ele, Midas, né, tocasse se transformasse em ouro. O pedido foi concedido. Então aqui eu coloquei só o começo, tá bom? Enfim, aqui a gente já percebe, né, uma relação, por exemplo, a satisfação pessoal no sentido de ser materialista, né? Então, por exemplo, o que é que ele pediu? Ele pediu ouro. Tudo que eles transformam vira ouro. Então, muito provavelmente, a gente já pode colocar aqui um elemento real, né? Um contexto real, é o fato das pessoas serem interesseiras, por exemplo, né? A gente consegue observar isso. Não necessariamente era isso que eles queriam abordar, né? Quando eles fizeram esse mito. Aí precisaria a gente ler o texto todo e analisar direitinho. Mas a gente já percebe que toda narrativa mítica ela vai ter um objetivo, não vai ter uma função, tá bom? Enfim, gente, espero que vocês tenham gostado da aula, que tenham dado para entender, né? Que vocês tenham conseguido elencar alguns pontos importantes dos dois gêneros textuais. Lembrando sempre que, se você não entendeu essa aula ou outras aulas, né, vocês podem rever à vontade no canal da escola, tá bom?
Lembrando de acessarem o conteúdo, esse e outros conteúdos, tá? No site da escola e continuarem acompanhando a agenda digital de vocês, tá? Que serão postados todos os dias os exercícios necessários para vocês aprenderem os conteúdos, tá bom? Então é muito importante vocês assistirem às aulas e ir logo fazendo esses exercícios, tá? E por hoje é isso. Até a próxima aula.